E aí, galera da ND3? Pra quem tá chegando agora, eu sou o Neto, eu tô aqui com o Caio, aqui da ND3 também. E hoje a nossa convidada é a Bruna Magani. A Bruna é zootecnista, formada aqui pela USP. Ela fez na graduação um período sanduíche na Universidade de Queensland, na Austrália. E já foi coordenadora de manejo de organismos aquáticos do Aquário de Ubatuba. Então ela tem uma ampla experiência com manutenção de animais de cativeiro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dela. Se você gostou, acompanha. Fica aí depois da vinheta. Ele não consegue repetir nada que eu peço. Eu digo, Neto, repita essa frase exatamente, ele muda. Ele tá literalmente no seu ouvido. A vozinha na cabeça ali, né? E ainda assim... Bem-vinda, Bruna! Obrigada, gente! Ela tinha um emprego formal enquanto estava na área acadêmica, né? Enquanto estava na área acadêmica. Como foi essa experiência aí? Como é que é isso? Deu trabalho? Foi menos traumática do que eu imaginava. Eu fugi um pouco da ideia de fazer uma pós-graduação por um tempo, assim, justamente por estar trabalhando, né? Entendo. Mas aí entrou a pandemia, né? Então as coisas ficaram todas home office, muita aula online. Aí já começou a ficar um pouco mais atrativo, assim, né? Porque eu trabalhava período integral, trabalhava todos os dias da vida. Então era complicado, assim, né? De conseguir um tempinho pra isso. E aí surgiu a oportunidade ali no Pesca, que era em Ubatuba, né? Tipo, na esquina do aquário praticamente, né? Você anda uns metros ali, você já tá no laboratório. Trabalhava no aquário? Trabalhava no aquário. Eu me formei, fiz o estágio final no aquário e já emendei o contrato ali, né? Já fiquei direto. Era a minha dúvida, se você tinha entrado no aquário quando terminou o curso, menos da graduação, ou se também já tava nessa de fazer estágio lá. Emendou tudo. Eu fui fazer meu estágio final, eu tinha dividido o estágio final entre algumas instituições, né? Lá foi o primeiro. E aí, gostei, cancelei os outros e fui ficando, estendendo. Aí um dia eu me formei, naquela esperança, né? Ninguém vai perceber que eu me formei, vou me deixar aqui. E aí eu acabei recebendo convite, né? Pra ficar na empresa e tudo mais. Foi bem bacana, assim. Ai, que massa. Legal. E aí, a questão do mestrado, né? Surgiu a oportunidade, o Pesca estava ali do lado, né? O professor orientador também é zootecnista, então a gente consegue discutir algumas ideias de nutrição, que a gente não tem tanto nessa área de marinhos, principalmente, né? E aí começou a, né, discutir projeto, aí comentei de algumas ideias que a gente tinha desenvolvido no estágio, inclusive, né? Algumas teorias malucas, né? Tipo, não, e se fizesse isso... se testasse tal alimento, se testasse avaliar eles dessa forma, e aí virou um projeto, né? Não, vamos tentar, vamos fazer. Aí conversei com o diretor do aquário também, ele topou fazer lá dentro o projeto, né? Que é super legal, então a gente conseguiu juntar as duas coisas para não ficar cansativo, né? Então as aulas eu fazia online, quando desse, e o projeto era dentro da própria empresa, né? Durante o trabalho, a gente coletando dados ali dentro do possível. Então foi, no final das contas... tranquilo, assim, né? Quando a gente pensa em trabalhar e fazer pós ao mesmo tempo, parece um negócio muito caótico. Mas como foi as duas coisas na mesma área, né? Isso facilitou bastante, assim. Então não foi tão cansativo quanto parece quando a gente fala. Foi caótico? Foi cansativo até. Exato. Falei, de novo, não sei. Inclusive saí pra poder fazer o doutorado, então não. Às vezes trabalhar também, fazer a pós-graduação, dá uma segurança de que, tipo, você não tá dependendo da bolsa ou exatamente. Daqueles 2 anos específicos, né? Você exato. tem... E ao mesmo tempo, né, como era na mesma área, complementava muito o meu trabalho. Então, como você é meio obrigado, né, a fazer umas revisões de literatura, você começa a muita coisa aplicada ali pra você mesmo, né? Então, você começa a trazer mais informações. Então, foi bem produtivo. Foi bem bacana. E você é zootecnista? Sou zootecnista. Como foi que você decidiu? Primeiro, como é esse curso? Eu tava esperando essa pergunta. Geralmente o pessoal fala, você é técnico, né? Não, é uma graduação, né? Por uns 5 anos, 7 no meu caso, né? Mas, e o pessoal sempre confunde muito, né? Fala, é técnico de zoológico, né? Não é nada disso. A zootecnia, na verdade, ela é um curso relativamente novo, né? Ela tem aí seus 50 anos, se não me engano. A gente pode definir, assim, de uma forma bem simples, que é uma junção da agronomia com a veterinária. Então, é um curso que se criou para focar na parte de produção animal. Então, ele vai estar focando principalmente na parte de reprodução, genética e nutrição, principalmente ali, que é o carro forte. E aí, você fala, eu trabalho no cavalo marinho. O que tem a ver, né? É que eu acho que eu já vi muitos zootecnistas trabalhando com bois. Exato. É o carro forte do curso. Farmácias em fazendas. Geralmente, em farmácias. Geralmente tem campos mais focados para esse curso quando é um campus em área rural, né? Geralmente é bem forte, todos, né? Na verdade, são focados para produção animal. É um curso que é voltado para isso. Aí, agora, mais recentemente, né, tem entrado um pouco a parte de mercado pet. Então, nutrição de cães e gatos acaba entrando um pouco numa área, competindo bastante com a veterinária ainda, né? Mas com um pouco mais de base teórica de nutrição mesmo. Mas atualmente ainda começou a entrar a parte de animais selvagens, né? Então a gente viu que tem muito animal sendo mantido em cativeiro, tem muito animal ornamental, muito pet exótico, né? Crescendo bastante esse mercado, e a gente não tem
profissionais trabalhando com a nutrição desses animais diretamente. Então aí abriu um mercado novo para zootecnista também, né? Que começou a aumentar. E aí em aquário, até onde eu sei, eu fui a primeira assim, a ser contratada como zootecnista mesmo, né? Outros já trabalharam, outros zootecnistas já trabalham em aquário, mas como tratador e tudo mais, né? O cargo oficial era outro. O cargo oficial era outro. Caramba. Aí eu acho que eu fui a primeira e depois de mim já surgiram outros assim trabalhando como zootecnista em outras instituições. E aí atualmente, né, pelo que eu conversei com o pessoal, tá surgindo realmente uma demanda agora, assim, né? Não, a gente vai abrir uma vaga pra zootecnista. A gente precisa de um nutricionista aqui dentro. Então, assim, foi um negócio que começou massa. E tá crescendo bem. Tá bem, uma parte bem legal de trabalhar. E, assim, assim, você pode falar provavelmente do seu curso, né? Mas não sei se você conhece outras pessoas de outras universidades. Se tem também, tipo, muito estágio, sei lá, pra quem trabalha com outros animais não convencionais, assim, pra área. É difícil. Porque como você falou, né? Tipo, eu falo, mas eu sou zootecnista e trabalho com cavalo marinho. Todo mundo fica... Caso tinha perguntado, né, como que eu fui parar nesse curso, na verdade, eu decidi fazer a graduação, assim, aos 45 do segundo tempo. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar com animal zoológico. Né? E aí fui procurar os cursos, olhei biologia, achei biologia muito amplo, assim, né? Não conseguia... até demais. Achei uma grade muito ampla. Falei, nossa, vou ter que ver coisa de gente, vou ter que ver planta, não quero. Quero alguma coisa mais bicho. Aí você vai automaticamente pra veterinária, né? Aí eu falei, gente, não quero trabalhar com clínica, não quero trabalhar com fármaco, não é isso exatamente que eu quero, né? E aí tava nessa, acho que eu vou fazer vet porque é o que tem. E aí uma amiga comentou, falei, você queria fazer o quê com bicho? Eu falei, sei lá, parte de nutrição, acho legal. Tem um curso só disso, né? Aí eu falei, não é possível. E aí o pior é que eu morava em Pirassununga, que é onde fica o campus da USP de zootecnia. Aí ela, então, você sabe que aqui nessa cidade tem, né? Mesmo. E aí que eu fui descobrir, né? Que eu vim de escola pública também, então universidade pública não é tão divulgada pra escola pública, né? E aí que a gente foi descobrir que existia uma USP, que não era paga, que dava pra fazer, que tinha um curso que ia bem no que eu queria fazer. E aí então já entrei com essa ideia de trabalhar com animais selvagens. Até então não marinhos, né? Mas selvagens. E aí rola essa dificuldade, né? Muita gente, às vezes, até entra no curso pensando nisso, mas as aulas são muito voltadas para a produção, os estágios disponíveis são muito voltados para a produção. E aí você tem que ficar caçando, né? Caçar um evento aqui... Por isso você acabou indo pro aquário também para encontrar uma opção, né? O próprio intercâmbio foi para isso, né? Eu olhei, onde é que tem bicho selvagem? Austrália. Opa! Não, aí você vou pro extremo, né? Onde é que tem bicho selvagem? Você foi pra outro planeta, né? Tipo isso. E você foi em que ano? Eu fui em 2014. Eu tava no terceiro ano da graduação, mais ou menos. Foi pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Foi pelo maravilhoso Ciências Sem Fronteiras. Saudoso Ciências Sem Fronteiras. Ai, que saudades. Porque, assim, pra quem não conhece, eu sempre faço porque a galera que tá hoje na graduação não faz ideia de que tem esse programa e que, tipo, da importância que é, principalmente pra quem vai continuar na academia, né? Exato. O Ciências Sem Fronteiras, gente, o CSF, que a gente chama, era um programa do governo federal que estimulava o estágio fora do país. Então, quem tava na graduação tinha a possibilidade de fazer um estágio em qualquer país, basicamente, que tivesse o estágio focado na área que você queria trabalhar, ou até sem ser na academia mesmo, mas tem alguns cursos mais... e não só a parte prática, né? No meu caso, eu fiz a parte da graduação também, né? Eu fiz 1 ano de disciplina na universidade de lá. Você podia aproveitar as disciplinas que você fez lá no seu curso aqui para adiantar, e você também poder ir um tempo antes... Até pra aprender o inglês também, ou a língua do local, eu peguei esse pacote completo. Eu não sei inglês, não sei nada. Então vai, toca tudo. Ainda quero aproveitar pra minha graduação. Por favor, 2 desses. Exato. E aí eu peguei esse programa mais comprido. Então, né, fiz 6 meses de curso de inglês, aí fiz 1 ano de graduação. E no período de férias, né, como a gente era bolsista, eles pediam pra gente fazer um estágio, que era justamente pra justificar o porquê de estar recebendo bolsa se tá em férias. E fui fazendo, lógico, óbvio, né, que era o que eu queria estar fazendo. E aí já conversei com o pessoal, falei, eu preciso ficar só 1 mês, eu não posso ficar mais. Eu falei, é voluntário, se você quiser vir todo dia, você vem à vontade. E as aulas lá são gravadas, né? E você assiste a hora que você quiser, não tem presença obrigatória. Nossa. Eu vou fazer estágio todos os dias, assisto aula à noite. Resolvi minha vida. E uma coisa legal é que você não necessariamente precisava usar os créditos. Então você podia usar a estratégia de fazer matérias que você teria, e depois aproveitar, ou você poderia, que nem eu fiz, né, pegar um curso de Wildlife Sciences, que era tipo só para selvagens. Fiz todas as disciplinas, não aproveitei nenhuma. Só como hora complementar. Mas pro currículo, né, é um upgrade, assim, na área. Isso também era um ponto bem legal do Ciências Sem Fronteiras, né? Que você podia tanto, se quiser fazer as mesmas disciplinas que oferecem aqui, oferecendo lá pra aproveitar, você podia. Ou, na minha concepção, tipo, esse é o melhor proveito. Tipo, faz o que não tem aqui. Exato. Mesmo que você não use depois aqui na grade da graduação, mas você vai usar pro resto da sua vida, né? Pois é. E assim, né, tipo, aquele gatilho da dificuldade com o idioma, assim... Hoje, você acha que boa parte do que você... E não é o inglês americano, não é nem o inglês britânico. Às vezes é não o é nem inglês. australiano.
Gente, os australianos, eles tem legenda. Em programa em inglês, tem legenda dos australianos. É nesse nível. Tipo, é um inglês muito, muito diferente. É um inglês parecido com o britânico, mas com sotaque do interior, assim. É muito difícil, muito difícil. E eu fui sem saber nada, né? Eu tinha feito, sei lá, 6 meses de FISC. Então, que com certeza não ensinou inglês australiano. E você acha que você sabe. Que eu falo. Isso que é pior, você acha que você sabe. Eu até tinha comentado com vocês, né? No avião, assim, você chega e você fala, tô manjando, né? Aí chega o moço, pergunta, né? Se você quer um café ou um chá. E aí a última opção era um vodka. Eu falei, gente, entendi a pergunta. Não quero, café. Não, tomar chá. Vou tomar esse negócio diferente, né? Avião da Emirates, né? Vai ser, sei lá, um champanhe, Vou né? aproveitar. Falei, não, a última opção, por favor, né? Aí ela chegou com uma garrafinha d'água, ficou olhando pra cá. Falei, nossa senhora. Falei, se eu não consigo pedir água, né? Se eu não entendi a palavra água, ferrou. Já começou o desespero. Começou, aí o resto do voo era, tipo, a pessoa do lado pedia, e falava, descendo, please. Pra dentro, né? Tipo... E aí, o programa que eu fui tinha programas diferentes, né? Dependendo do país. Tinha uns que você chegava e tinha alojamento, ou tinha já acomodação específica. No meu caso, não. Eles davam dinheiro e falavam, se vira, vai que é tua. E aí, você imagina fechar um contrato de casa, de aluguel, né? Sem falar inglês. Caramba. Então, assim, é na base e sem da referência, sem nada, sem né? Sem nada. Vai pro mundo, menino. Se junta com 2, 3 pessoas que você achou no avião ali, tudo bom, você quebrar comigo? Não, então vamos. E é isso, vai na sorte, Caraca. assim. Então, é meio loucura, assim. Precisava de uma coragem, né? Só que o incentivo era maior, né? Mas, tipo, o inglês deu pra dar aquela destravada total e... A gente fez 6 meses de curso de inglês com um professor nativo, né? Tipo, no Intensivo, lugar. né? Intensivo. Vivendo 24 horas ali. 24 horas entre aspas, né? Porque a gente no comodismo mora com brasileiro, né? Então fica mais fácil. Então, às vezes, ficava nessa de usar ou não a língua, né? Mas depois de estágio, aula, né? Pô, aí desanda, né? Aí vai super bem. Então, hoje, assim, pra ler, pra ouvir, é super tranquilo. Falar já... voltou a travar, né? Que faz tempo que usa, que não usa, então começa a ficar mais difícil. E lá na Austrália você trabalhou no zoológico com todos os animais? Ou você já foi indo pro marinho assim? Não, na época eu nem pensava em marinhos. Gente, a minha vida foi assim, Ubatuba mudou totalmente meus planos. Na época eu ainda tava na onda de zoológico. E aí eu trabalhei num santuário de koalas, na verdade, né? Era um zoológico. Pra mim tá muito claro, eu ia perguntar como ela chegou nos cavalos marinhos, mas tá cada vez mais claro. Cada vez mais longe. Ela não escolhe nada do que é normal. Assim, ó, vou fazer zootecnista? Mas vou pra Austrália e quero trabalhar com koala. Então você vai pro mar, cavalo marinho, no meio sereia, talvez se der. Tipo isso, foi surgindo as coisas ali. Você tem que aproveitar o que tem, né? A área é difícil, então o que surgir você vai aproveitando. E aí esse zoológico, na verdade, era um zoológico de espécies nativas da Austrália, né? Ele tinha um foco grande em koala, tinha uma populaçãozinha bem razoável, assim, tinha uns 130 koalas, eu acho. Mas tinha outros animais ali da fauna nativa. Então, deu trabalhar com ornitorrinco. Meu Deus. Então, assim, muito legal, né? Uma experiência muito bacana, por muito tempo. Literalmente, que outro lugar do mundo eu poderia fazer isso? Demais. Inclusive, né, comentando a história do aquário, né, como é que eu fui parar em Marinhos. Quando eu fui começar a procurar estágio, eu queria ir pro Aquário de São Paulo. Por quê? Porque eles têm animal australiano. Então era essa a ideia. O quê? Eles têm animal australiano, né? Eles têm todo um setor de mamíferos australianos. E eu pensei nisso, falei, né, onde é que eu vou trabalhar com koala e canguru de novo? Aquário de São Paulo. Então vou tentar. Mas o Aquário de São Paulo também é uma loucura, né? Tem urso polar. Tem urso polar, né? Tem tudo que eu, né? Na época eu era bem mamífero, né? Bem fofofauna. Assim, falei, nossa, não, vou Aquário de São Paulo. Aí mandei e-mail pra eles, você aceita zootecnista? Não. Não, mentira. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Pô, já tava atrás de aquário, vou procurar outro, né? Aí eu achei o Ubatuba, falei, tá bom. Desfazendo, né? Vou. E nunca mais saí, né? Cuspiu pra cima, caiu na testa, assim, direto, né? Porque eu nunca mais saí de lá. Aí, assim, que eu já ouvi falar bastante, sempre, como eu sigo a página do Aquário também, sempre tem aquelas postagens de chamando a galera pra fazer estágio. Isso é comum nesses outros aquários também, ou isso é muito forte, assim, do Aquário de Ubatuba? Mudou um pouco, na verdade, o esquema de estágio por conta da pandemia, né? Antes da pandemia, o Ubatuba pegava bastante estagiário em período de férias. Então tinha um alojamento, chamava uma galera, tipo 20 estagiários por mês, assim, né? Então ia muito estagiário, a gente fazia um estágio rotacionado, então participava cada dia de um setor diferente. Então era um estágio mais generalista, digamos assim, né? Nos outros aquários, geralmente é estágio fixo em um setor. Então você é estagiário da veterinária, você é estagiário da biologia ou da educação ambiental. E hoje o Ubatuba acabou adotando essa forma de estágio também por conta da pandemia, né? Que aí já não dava mais para ter um alojamento, levar muita gente ao mesmo tempo. Então aí acabou virando um estágio mais específico, que, né, por certo lado, é uma coisa bem legal também. Que dá pra você direcionar, sei lá, tipo, conciliar melhor alguns estágios
que você já tem os obrigatórios de curso, sei lá. Sim, com certeza. E tem estágio também pra galera, tipo, sei lá, de outras áreas, do setor de divulgação, do setor de administração, assim, ou geralmente Não, normalmente é mais pra veterinária, manejo e educação ambiental. São as 3 áreas que abrem sempre, assim, principalmente educação ambiental, que trabalhar com o público exige, assim, principalmente nas épocas de temporada, né, exige mais gente ali pra estar conseguindo dar conta do fluxo de pessoas. Pra conseguir passar alguma informação realmente, né, pra não ser só uma visita ou ouvir o peixinho, né, ser uma coisa mais interativa, mais voltada pra educação ambiental mesmo. Entendi. Mas, peraí, que eu tô curioso ainda. Os koalas. O que você Esquece fez? o peixe. Tô de mal dos Não, pelo peixes. amor de Deus. O que você fez lá com os koalas? Como foi? Eu fazia de tudo. Como eu fiquei muito tempo lá, na verdade, né, o estágio era meio rotacionado em setores, né? Então tinha o setor de aves, o setor de mamíferos, tinha uma fazendinha lá também, que a gente interagia com as crianças, tinha ave de rapina, né? Então tinham setores diferentes. E aí, dependendo do setor, você fazia uma coisa diferente. Então, você, às vezes, estava na cozinha preparando alimentação, às vezes era limpar recinto. Na parte dos koalas, que era o mais bizarro de todos, limpava recinto também e tudo mais, arrumava comida deles, que não era tão legal quanto parece, porque eles comem eucalipto, né? Então, você fica arrastando galhos e galhos de eucalipto. Mas eles tinham também um setor de fotografia, né? Que era... Os koalas, eles tinham escala de trabalho, gente, né? Digo. Era tipo, ele trabalha hoje, folga 2 semanas. Assim, aí eles rotacionavam os koalas. E aí o estagiário servia pra ver se o koala tava afim. Aí era tipo, faz a pose. Aí colocava, se ele fosse com a mãozinha na cara, ele não quer. Ficava... Eu queria ser um koala. Um dia de trabalho e folga de folga 2. Não, e aí era legal, né? Porque assim, era uma função besta, mas você ficava o dia inteiro carregando koala. Carrega koala, só koala, carrega koala. Mas aí, como eu fiquei bastante tempo, aí comecei a participar, sei lá, do setor de répteis, que não era tão aberto. Aí levava jiboia pra tomar sol. Caraca. Gente, que incrível. Não, era muito legal, era muito legal. E aí você ficou lá até terminar. Até não dá mais, vai me expulsarem, até marcarem minha passagem de volta. Encontraram, 2 anos depois, encontraram o Bruno lá do ladinho, assim, no cantinho, já um puxadinho. Você tipo viajou isso. muito por lá? Você mergulhou na barreira de corais? Aí que vem a parte triste, né? Na época, eu não era tanto dos marinhos ainda, né? E aí, agora, hoje, eu vejo e falo, gente, que oportunidade que eu perdi. Tinha coral lá? Não, tem aquele dragão marinho, né? Aquele cavalo marinho esquisito. Tem muito tubarão, tem muita coisa legal. Uns programas de conservação muito legais. E aí, a gente só fica sabendo isso depois, né? Que aí você entra na área e fala, nossa, que eu fiz. Caraca. E aí, eu fui pra Grande Barreira, mas eu fiz snorkel. Não mergulhei, eu não tinha um curso de mergulho. Aí eu falei, não sei se eu vou curtir, vou só fazer um mergulhinho raso. E aí hoje, olha pra tudo isso, pô, Bruna, o que você tá fazendo? Mas você foi, já tem um check lá Tem o check. Grande Barreira de Corais. Nossa, que massa. Não, foi bem legal. Mas, tipo, o país é de boa pra você viajar e conhecer, porque, sei lá, você vai pra Europa é uma coisa, muito tranquilo viajar. E mas nos Estados Unidos também. não, né? As pessoas. Varia muito, na verdade, porque é um país com muita gente de fora, na verdade, né? Muito chinês, muito asiático, muito indiano, né? Gente muito brasileiro. Então, assim, a gente... brasileiro tem em todo lugar, né? E aí, australiano mesmo, de fato, são... Às vezes até tem, mas é de família de outra cultura, né? Que nasceu lá, então já traz outros costumes. Mas os australianos mesmo são meio estranhos, assim, sabe? Eles... eu falo que parece que eles não sabiam socializar. Tá? Eles têm um esquema de ensino, né? Que eles separam meninos e meninas desde criança. Então, eles crescem em salas de aulas separadas. Nossa, eu não sabia. E aí, parecia que depois de adultos, eles não sabem interagir, sabe? Você fica aquele negócio assim... Você conversa com o cara, ele já interpreta... Não sei se é porque é brasileiro também, né? Tem um estereótipo. Já acha que você tá dando bola. As meninas também, às vezes, não sabiam conversar. Então... Não, Isso sempre, era estranho. Isso sempre causa um estranhamento pro brasileiro, que a gente é muito aberto, né? Muito. A gente socializa muito facilmente com tudo. Então, Exato. qualquer cultura que diz assim, não sei se eu quero fazer nada, você fica, como assim? Como assim você não quer falar comigo? Você não me deu um abraço, não cheguei. Ou como assim? Um abraço eu e tô 2 falando? beijos, pelo menos. Exato. O pessoal chegava de longe, pensava assim, mas... Não gostou de mim. Né? E eu via que eles não... O senso de humor também era muito diferente, né? Nas disciplinas, por exemplo, né, nos laboratórios, teve uma que eu fazia... Dividir bancada com a mesma galera, tipo, o semestre todo. E o pessoal não falava, não perguntava seu nome, tipo, não interagia mesmo, né? Os que a gente conversava era da minha turma, né? Era uma japonesa, uma colombiana, que estavam lá também, aí Quem super também era trocava de ideia. fora, né? Exato, mas os australianos mesmo, fechadões, assim, né? E aí teve um dia que eu fui fazer uma piada. Não lembro, eu acho que ele tava com a blusa do Pokémon. Eu adoro, eu sou fãzaça do Pokémon. E aí eu fui fazer uma piada com a blusa dele, né? Ele fechou a cara, levantou e foi embora. Eu fiquei, mano, o que eu fiz? Será que ele não entendeu meu inglês, né? Será que eu ofendi? Não sei. Será que a piada foi ruim? Foi tão ruim assim, eu assustei. Até hoje eu falo mal dos brasileiros. Até hoje, traumatizei o cara. Queimou a blusa do Pokémon que chegou em casa. Ai, meu Deus. E aí você ficou lá, terminou e voltou... E terminou a graduação até entrar no aquário, já voltou
entrou no aquário. Não, eu voltei, na verdade, né, eu me ferrei, assim, por conta do período do intercâmbio. Eu não me arrependi um pouco, mas quando eu voltei, tinha trocado a grade do curso. E aí o curso era 4 anos, virou 5, algumas disciplinas não existiam mais. E você entrou na grade nova? E eu era da grade antiga, então tinha disciplina que eu precisava que não existia mais. Caraca, que B.O. Então, e aí eu tinha que esperar formar turma de ex-aluno não, né, mas de gente que tava atrasada no curso, pra poder ter 5 alunos e implorar pro professor fazer uma matéria especial, assim, no meio do semestre, então foi... Ou mudar pra grade nova e ter que pagar milhões de outras disciplinas. Exatamente. Mas tinha essa opção? Ou você teve que completar a carga horária nova? Até poderia, só que aí aumentou 6 meses do curso, né, então era muita disciplina. E aí eu já tava cansando, assim, na graduação, né, pô, deu 7 anos no total, não aguentava mais. Falei, gente, não, chega de graduação, quero prática, né, quero... E as disciplinas novas, né, super importantes, né, façam a disciplina, gente. Mas era, tipo, documentos, empreendedorismo. Não quero. Ai, gente, não. E geralmente é com um professor que não é tanto, tipo, um professor que tá quebrando um galho, um professor que não é daquela área. Porque é novo, né, então ainda não contratou uma galera. Pois então aí fica aquela disciplina. E aí também você já começa a ficar velho, né, o pessoal é muito novinho, o pessoal da grade nova, e aí... Chega com sanha, querendo fazer as coisas e você... Seus amigos já se formaram, e aí você... Gente, essa galera não tem nem barba na cara ainda, como é que pode? Ainda empolgado, né? Olho brilhando. Com a felicidade nos olhos. Exato. Saudades, assim. E aí eu fiquei mais um tempo, né? Eu ter ficado mais uns 2 anos no mínimo, né? Ainda na graduação, mas aí já fazendo estágio mais frequente, assim, sabe? Indo pra zoológico, tipo, nas férias, pra não ficar doido, assim, também, porque já não dava mais. Tudo isso gratuito que você fazia? Tudo gratuito. 0 dinheiro no bolso. Algumas coisas não mudam. Até hoje eu trabalho de graça. Muitas coisas. Aí a pessoa fala, nossa, quantas coisas você faz, né? Quantos grupos você participa? Nem me paga nada. Nunca. Deve ser milionário, né? A força de vontade. Não, e é uma área que é isso, né? Tipo, tenho muitas ideias, quero fazer. Não, vai lá, pode fazer. Aí você procura emprego na área, não, ninguém. É como uma boa área derivada da biologia, né? Exato. Tá trabalhando com... Você tá segurando koala, você quer que alguém te pague pra isso? Você não é feliz? Por que você precisa de dinheiro? Gente, e na Austrália uma coisa que era bizarra é que de vez em quando eles erravam o e-mail, parece, né? E aí vinha o boleto da universidade no nosso e-mail. Meu Deus. Era caríssimo. Aí você ficava, tia Dilma, pelo amor de Deus, paga meu boleto. Será que eles erravam ou era só tipo, não, vou só dar esse sushi aqui, né? Dá valor, aquilo que a gente tá pagando pra você. Tá vendo, né? Nossa, e era as experiências na universidade de lá, né, meu, surreal. Teve uma disciplina, né, que o professor chegou com um isoporzinho, né, trouxe uma coisa legal pra vocês verem, que acho que vocês não devem ter contato ainda. A gente falou o quê? Baby crocodilos. Meu Deus. Não era tema da aula. A gente chegou com babies crocodilos, com a boquinha amarradinha, vai passando em volta. Meu Deus. E a gente aqui, ó. Gente, o que tá acontecendo? Assim, não tive mesmo não, essa experiência. Semana de prova, eles alugavam um parquezinho de diversões pros alunos desestressarem. Tinha café com marshmallow de graça no campus. Gente, era bizarro, eu não acreditava. Teve uma vez que teve fazendinha de mini animais. Tudo isso assim pra vocês não estressarem. USP tem assim. Lembra muito o Brasil. Lembra bastante, na minha faculdade tinha também. A pouco é feliz, né? O Brasil, gente, é muito melhor. Tô acostumada com isso aqui. Mas vocês não se abraçam. Exato. Abraçam animais. Pra que pessoas? Pra que pessoas? Gente, muita diferença. Mas aí, fala mais do aquário então. Quando você voltou, você entrou no aquário e como você chegou nos cavalos marinhos? Porque tem também muitas outras coisas no aquário. Tem muitas coisas. Na época, eu fazia aquele estágio que era geralzão, né? Então era meio rotacionado. E uma coisa muito legal, uma atividade que eu acho que hoje não tem mais, por enquanto, é que a gente tinha que desenvolver um projeto de pesquisa e apresentar pra todo mundo no final do estágio. Nossa, que massa. E aí eu cheguei e falei, não, vou fazer com tubarão. Pô, vou fazer um negócio legal com tubarão e tal. Aí fui falar com a veterinária, que era quem era responsável por essa área. Ela falou, já tô cheia de estagiário, né? Muito veterinário, então Nossa, a gente acaba focando, né? O grande clássico tubarão, né? Exato. Aí eu falei, não. Sem julgamentos. Sem claro. julgamentos. Adoramos, mas, né? Bem. Mas é a verdade, né? Ignora todo o resto dos bichos, né? Foca no Lazo Branca. Aí eu falei, não, vou ver alguma coisa então legal de manejo pra entrar em contato, né? Falar com o biólogo, ele, poxa, eu tô cheio de estagiário. Aí tinha o Rods, né? Que era o oceanógrafo. Aí ele falou, tem um projeto aí de identificar cavalo. Eu falei, como assim identificar? A gente quer saber quem é quem. Eu falei, não é possível. E o Rods com aquele jeitinho dele, né? Meio quietão, assim. Eu falei, é o que tem, né? Pô, sobrou, vou fazer, né? Bora lá. E aí começou nisso, né? Projeto de identificação, né? Como é que a gente vai saber quem é quem? Aí tira foto dos bichos, tenta identificar mancha, padrão de cor, um pouco de comportamento, né? O porte dos bichos. E aí você começa a dar nome, né? O maior erro do ser humano, dar nome pro bicho. Fulaninha comeu hoje. Ciclaninha fez tal coisa. E aí você começa a se apegar. E aí nessa, né? Foi
Aí começou a surgir umas questões de nutrição, assim, né? Pô, por que, né? Parece que tá magro. Será que, né? Dá pra aumentar a quantidade? Quanto que ele tinha que estar comendo? Será que essa é a comida certa? Aí você começa a pesquisar. E aí vai surgindo, começa a colocar, aplicar as coisas e você vai vendo o negócio rolando, né? Aí reproduz. Pô, vamos tentar um protocolo. Ah, não quero, pô, sempre morre. Não, vamos tentar só uma vez. Aí dá certo, né? Que foi os calos que a gente deu pra vocês. Né? Primeira tentativa, deu tipo 80 de sobrevivência, 80 bichos. Aonde tá acontecendo? O que tá acontecendo? Deu muito certo. Deu muito certo. E aí você vai animando, empolgando, né? E aí você vai se envolvendo cada vez mais com o bicho, né? E não tem jeito. Aí a hora que eu vi, já era tarde demais. A hora que eu vi, eu tinha meus 21 cavalinhos com nome aqui, todos. Identificado pelo comportamento, né? Ah, ele é mais tímido. Não, e tinha uma, gente, eu juro pra vocês que ela me reconhecia. A Pocanzinha. Ela escutava a voz, ela vinha e ficava toda. A gente falava que eu era o casal dela. Ela era pareada comigo. E ela ficou com a gente, tipo, uns 5 anos, né? Morreu de velhice essa, né? E teve até uma homenagem póstuma, assim, pra Pocanzinha, porque era o animal que a gente mais se apegou na vida, assim. Caramba. Então, foi a vida que me empurrou pros cavalos marinhos, na verdade, eu não escolhi eles. Eles que escolheram você. Eles me escolheram. Foi rolando, assim, a coisa. Mas engraçado, né? Que no final das contas, né? Não quero mais mudar de área, assim, né? Gostei, tipo... Acabei saindo da parte do manejo em cativeiro, né? Mas não pretendo sair da área de marinhos, né? Vai sempre continuar ali nesse ramo. Que massa. Se encontrou mesmo. Me encontrei. Nesse período todo, assim, qual a melhor... Da graduação até, sei lá, até o final do mestrado. Qual a melhor experiência que você teve de trabalho, assim? Seja aquário, seja estágio fora. Tipo, qual você repetiria de novo, assim? Escolher uma só. Prática? Uhum. Olha, eu acho que trouxe mais conhecimento, assim, que eu achei que valeu muito a pena, que foi muito legal. Eu fui estagiária do zootecnista no Parque das Aves. E aí foi um estágio todo focado em nutrição, que é a minha pira, assim, né? Então, nossa, acho que foi um dos estágios mais corridos, puxados, e que aprendi mais coisas. Apesar de ser com ave, né? Tipo, não é um negócio que eu trabalho hoje. Nossa, foi muito legal, foi muito produtivo. Fora a Austrália, é sacanagem falar, né? É meio óbvio. Mas acho que, assim, todos os estágios foram super legais, né? O pessoal recebia a gente super bem, tipo, dividia muito conhecimento. O aquário também, né? Obviamente, pô, gostei muito do estágio lá, até que fiquei muito tempo. Mas eu acho que de carga técnica, assim, esse do Parque das Aves foi muito legal. Acho que foi um dos estágios, assim, que eu recomendo de olhos fechados. Mas é uma vaga. Então, é difícil, assim, Uma vaga por férias? Era por mês. Por mês. Não sei se continua, não sei como é que tá. Aí eu fui também, assim, na tristeza. Isso foi antes da pandemia, tudo isso? Isso foi antes da pandemia, foi em 2018. Então, aí, literalmente, muita coisa pode ter mudado. Não, e eu fui assim, casa economia no bolso, né? Falei, nossa, eu vou pagar a passagem, olha lá, né? Aí, chegando lá, eu descobri que tinha almoço e café da manhã de graça na instituição, eles davam vale transporte e eles pagavam R$1 por hora trabalhada. E eu fui sem saber nada disso. Vocês imaginam a minha felicidade. Que bom, eu não tô contando com nada, mas exato. chegou lá. Não, e lá, tipo, em conservação, que zoológico, assim, faz um trabalho muito diferenciado, né? Os donos, eles são, acho que da África do Sul, não sei, mas enfim, é uma família de fora, né, que comprou ali terreno e começou a instituição. Então tem uma visão bem diferente dos outros parques do Brasil, assim, sabe? Bem... O alojamento era no zoológico mesmo? Não tinha alojamento. Eles pagavam a gente, mas eu fiquei no Airbnb com 2 paraguaios. Muito legal. Foi muito divertido. E eles, assim, sabe se eles ainda recebem a galera com frequência, assim, anualmente ou... Eu não sei nem se eles estão por lá ainda, na verdade. Tá, a gente vai pesquisar e coloca em algum lugar aqui a gente coloca o... Natasha, se você está assistindo, eu estou te recomendando. Vamos botar o arroba aqui. Do lado bom que você já saiu da graduação trabalhando, então... Exato. Esse problema psicológico nessa época você não teve. Eu imagino. Nossa, isso foi uma coisa que eu assim, agradeço demais. Obrigado, mundo. Porque é isso, nossa, aquele desespero, ainda mais que é uma área difícil, né? E na época que eu fui trabalhar no aquário, na verdade, eu tinha acabado de passar para um mestrado em ecologia com cervídeos. Nada a ver. Caraca. Que eu tinha prestado antes do estágio do aquário. E aí já tava tudo emendado, já tinha passado, já tava com projeto. E aí eu tava naquela, falei, gente, eu acho que eu não quero mais. Eu quero cavalo, e agora? Eu quero cavalo marinho. E aí ficou naquela neura, né? Aí eu falei, eu vou desistir, vou falar pro cara que sinto muito, mas não é mais a área que eu quero, né? E aí mandei e-mail, ele respondeu meio grosso, né? Falei, nossa, e agora? E eu não tinha proposta de emprego. E todo mundo acha que eu desisti por causa do emprego. Tipo, eu não tinha proposta de emprego. Aí eu mandei um e-mail, tipo, não, realmente eu quero desistir. Aí eu fiquei sentada assim no quarto, pensando, o que eu fiz? O que eu vou fazer na minha vida agora? E aí surgiu a proposta. Deus. Ainda bem, né? Que é isso, tipo, agora eu tô nesse período, né? Acabou o mestrado, doutorado, talvez semestre que vem. E aí você fica, né? O que eu vou fazer? E agora? Será que eu acho um bico? Né? No laboratório? Não tem como assim, não tem um seguro-desemprego pro mestrado? Não é. Vai acabar. Não é. Assim. Vamos lá, Lula, por favor.
No mínimo, uma terapia gratuita. Pois gente. é. Pelo menos. Inclusive, falar em terapia, como foi o psicológico aí na pandemia? Foi difícil. Gente, foi difícil. Quando entrou a pandemia, comecinho de 2020, né? Eu tava no aquário há um ano. Tu já tinha sido o começo também do mestrado, não? Ou tu começou no mestrado eu comecei no meio da pandemia, isso, né? depois. Né? Na época, eu tava ainda tentando entender, assim, né? Especializar um pouco, assim, de conhecimento na área, né? Mas ainda tava fugindo da ideia de mestrado justamente porque eu tinha acabado de sair de um mestrado, sem começar. E aí entrou a pandemia, o aquário lá é particular, né? Então eu falei, vai cortar funcionário só mais nova da equipe, né? Tipo, é óbvio que vão cortar aqui, né? E aí, acho que a minha sorte foi que tinha trocado biólogo na época. Trocado biólogo e veterinária, se eu não me engano. E aí, acho que não queriam se desfazer do restante da equipe, né? Por conta de conhecimento técnico que tava guardadinho ali, né? Aí fiquei. Mas foi um período difícil, assim, né? No sentido de não saber quanto tempo vai durar. De, será que meu emprego vai continuar, né? A gente tinha que... não diminuiu, obviamente, né? A qualidade, o investimento nos bichos, mas... Ao mesmo tempo, rolava um bom senso, assim, de, vamos economizar, né? A gente deu sorte de estar num período que não é tão quente nem tão frio, então equipamento de termorregulação a gente consegue dar uma segurada. Mas foi um período complicado, assim, na época que tava rolando solto mesmo, né? Que só a equipe técnica tava indo trabalhar, né? Em horários diferentes, pra não ter encontro. Ter contato, né? Então era muito estranho pra gente, tipo, você fazia o trabalho, eu não tava na lousa, fiz isso. Aí a pessoa da tarde ia, fiz aquilo, aí vinha da noite, terminei. Tipo, vamos testar a comunicação, né, da galera. Exato. Você viu de experiência pelo menos pra isso, né? Tipo, muitos testes de... E era algo que a gente tava acostumado a trabalhar em equipe, todo mundo junto, senta na sala, toma um cafezinho, conversa o que a gente ia fazer hoje, como é que vai ser. E aí do nada você ia trabalhar sozinho, de máscara, não tem público, então você começa a ficar, né, aquele, meu Deus. Caraca. Foi complicado, pra todo mundo, né? Mas foi difícil. E que não teve período de adaptação, né? Não. Foi assim, começou agora, vai. Na verdade, valendo. Tipo, começou agora, vai ser daqui a 2 semanas, tá tudo ok. Gente, é só umas semaninhas, 15 dias e tá tudo bem. Não, e na época, gente, foi horrível. Eu tinha acabado de me mudar, né? Eu tinha acabado de entrar no trabalho, né? O salário aqui, né? Pra falar que... não vou reclamar, mas enfim, né? Não era nada... Aquele meme daquela menina dizendo que minha família deve estar gostando mais do que eu do salário. Exato. E, gente, aluguel em Ubatuba, né? Tipo, não é barato. Então, era um custo de vida... cidade de praia, cidade né? turística? É que pra mim era tipo valor interior, assim. Não, é caríssimo aluguel lá. E aí, na época, eu morava numa kitnet de um cômodo. Então, era tipo um quadrado, morava eu, o cachorro e o gato. E aí, logo que saiu a pandemia, me deram 15 dias de afastamento, né? Que eles davam, tipo, férias pra... daqui a pouco vocês voltam, né? E eu fiquei 15 dias em um cômodo. Eu, o cachorro e o gato. E eu não tinha TV, porque eu nunca fiz questão de televisão, né? Naquela época eu fiz questão. E, gente, era um silêncio, assim, eu olhava pras paredes todos os dias e eu não tinha nada pra fazer, né? Porque eu tava muito acostumada, bitolada em trabalho, né? Pô, o dia inteiro pesquisando, trabalhando. E aí, do nada, eu tava 15 dias parada. Aquele silêncio, ninguém na rua. O cachorro olhava pra mim, o cachorro... Gente, eu mudei de casa depois da pandemia. Eu falei, não, nunca mais. TV aqui, ó, TV, preciso. Eu acho que isso foi uma das experiências, assim, todo mundo levou da pandemia, de tipo, o lugar que você mora é importante, sabe? É muito importante. Porque antes também era assim, tipo, não, a gente só vai em casa pra dormir, então pode ser qualquer lugar, só que eu não sei amanhã mais. Eu não posso nem sair de casa. Não, era isso, porque eu trabalhava tanto na época, né, porque eu ia à toa, assim, né, tipo, à noite, não tem nada pra fazer, vou voltar no aquário e ver como é que o tubarão tá. Alguém te pediu? Não. Mas vou olhar como é que ele tá. Então, a gente ficava muito nessa, né? Super empolgada. Então, ia muita frequência lá. Então, eu passava muito mais tempo do lado que em casa. E aí, é isso, né? Aí vem a pandemia, você fica lá na casinha e você fala, eu preciso investir um pouquinho mais nisso aqui, né? Tá dando não. Então, foi complicado. E seu contato com o professor, então, do mestrado foi por e-mail? E videochamada? Nessa época? No início, foi bem quando tava já mais tranquila a pandemia. Eu comecei em 2021, então já tava bem mais tranquilo, né? Então, os primeiros contatos foi por e-mail, né? Não foi um contato tão próximo, até porque o projeto eu desempenhei dentro do aquário, né? Então, era uma reunião, sei lá, cada 1 mês, 2 meses, a gente marcava, trocava ideia, o dia restante era e-mail. Então, assim, foi super tranquilo, não foi aquela... Talvez por isso que tenha dado tão certo, né? É isso que falta muitas vezes. Distância. Brincadeira. Aí eu tinha uma pergunta, eu queria meio que saber, assim, não sua opinião, mas, tipo, que você falasse um pouquinho pra galera entender melhor, porque ainda tem muito antes dessa discussão de aquário, da importância de aquário, de zoológico e tudo mais. E a galera tem muito preconceito, às vezes, em relação a, tipo, é só mostrar os animais, não sei o quê.
Aí você que tem propriedade, conta um pouquinho. Eu acho que... Tu ainda escuta muito isso? Não, é muito comum, né? Exemplos muito recentes, mas enfim, eu não vou falar porque as pessoas estão muito recentes ainda. Mas acontece sempre, né? O pessoal não entende muitas vezes o que é o trabalho, o que é feito lá dentro, não entende, às vezes, a motivação da gente estar lá também, né? O pessoal fala, pô, você gosta dos bichos, então por que você trabalha com eles, né, em cativeiro? Pô, que sacanagem, gente. Não é porque eu quero, é porque eu acho bonito um tubarão em cativeiro, não é isso, né? É porque, né, tá ali, vai estar, você querendo, você gostando ou não, né? Acho que a nossa ideia é dar uma condição de vida melhor possível para esse animal, né? Então, dar uma nutrição adequada, dar uma saúde adequada, um bem-estar adequado, dentro das condições que ele vai estar, você gostando ou não. Né? Então, entra muito isso. E tem muito trabalho sendo desenvolvido por trás, né? Então, a gente, no aquário, por exemplo, né? A gente trabalhava bastante com reprodução. Então, tem uma espécie de raia ameaçada de extinção, que é endêmica do Brasil, que a gente foi a primeira instituição a reproduzir. A gente trabalhava com a reprodução dos cavalos marinhos, trabalhava com plantel sustentável, assim, na medida do possível, né, de conseguir reproduzir os animais ali dentro. A gente faz parte ainda, né, do programa de Studbook da ASAB, que é basicamente um controle genético das populações que a gente tem, para que a gente consiga fazer cruzamentos benéficos, né, no sentido de manter uma genética bacana em cativeiro, para caso a gente pense num repovoamento, né, num reforço populacional, a gente tenha realmente animais viáveis para esse fim, né, que esse é outro mito que as pessoas caem muito, né, pô, solta tudo. Gente, não é só soltar, não é assim que funciona, né, o animal muitas vezes ele não tem mais repertório comportamental para isso, tem uma questão de doença, né, de você tá levando doenças que não são comuns para o ambiente de vida livre, que você trouxe para o cativeiro, então você devolver às vezes não é uma boa ideia. O animal às vezes não sabe mais caçar, não sabe mais buscar temperaturas mais confortáveis, não entende, né, como aquilo vai estar influenciando, ele perde um pouco a questão de instinto, né? Então a gente tem muita dificuldade com isso ainda hoje, das pessoas entenderem, né, o porquê que não vai fazer soltura, né? Nascer cavalo marinho, o pessoal, solta no mar. Eu não vou soltar no mar, gente, eles são irmãos, tipo, são F3, tipo, é uma genética péssima, eu vou soltar aqui o Ubatuba, eu vou acabar com a população daqui de vez, né? Tipo, não vai salvar ninguém, pelo contrário, eu vou exterminar a população que tem aqui. Então, rola muito essas dificuldades ainda. É porque a galera acaba ficando muito no raso, né? Tipo, inclusive eu trouxe isso, já ia trazer porque era um assunto importante, mas também porque alguns dos nossos seguidores comentaram por conta do caso das orcas. Que teve uma orca que morreu há um mês atrás e nas últimas semanas teve o anúncio de que vão soltar uma delas que já tá há 40 anos em cativeiro. Eu achei um absurdo, inclusive. Então, aí tem essa discussão, né? Porque assim, eu acho que boa parte desse preconceito da galera em relação às instituições no geral é porque muito parte realmente não tinha, tipo, era mais focado nessa parte de... eu acho que é uma questão de evolução também, né? Tipo, é histórico, tipo... Isso que eu ia falar. As instituições começaram realmente como uma vitrine de bicho. Era isso, o começo foi esse. Ninguém tava nem aí pra bem-estar nem nada, é uma vitrine. Pô, paga, vem aqui ver. Só que isso, tipo, há muitos anos atrás, né? Com o tempo, começou a virar uma instituição de conservação mesmo, né? Tipo, tem um motivo daqueles animais estarem ali, a procedência desses animais, principalmente em zoológico, né? É muito resgate, é muito animal de tráfico, né? Então, ninguém vai lá na selva pegar uma onça hoje, né? Assim funciona, né? Hoje mesmo, na disciplina que eu tô fazendo, a gente tava conversando de pinguim. Ninguém vai na Patagônia pegar pinguim, não é assim que funciona, né? Os que a gente tem hoje é animal que não pode ser reabilitado por algum motivo, né? Em Ubatuba a gente tem, por exemplo, 2 pinguins que têm deformidade, né? Um perdeu a asinha, o outro tem problema na coluna, não consegue subir direito e sair da água. Então, tipo, são animais que não vão sobreviver, né? Em vida livre. Tem muito animal que já nasceu em cativeiro, né? Então, essa questão de procedência, às vezes, o pessoal ainda não sabe como é que funciona. Questão de tamanho de tanque, às vezes, né? Pô, esse é pequeno. Realmente é pequeno. Por quê? Porque foi feito numa época onde, né, não se pensava, né? Mas tem planejamento de expansão, né? A gente entende que tá errado. Mamífero marinho mesmo, né? No caso de cetáceos, né? As orcas, por exemplo. Hoje já é bem convencionado que não dá. Né? Não vale a pena. Tipo, os animais, eles a gente não consegue dar uma condição, não importa o quão grande seja, né? Pra um cetáceo, decente, não dá. Tipo, o estímulo mental que a gente precisa dar para esses animais não é suficiente, né? Pro grau de complexidade, né? De entendimento desses animais. Então, assim, são animais que não eram nem pra ter entrado no cativeiro pra começo de conversa. Mas a soltura deles agora, talvez pensando em bem-estar deles, pensando em uma sobrevivência, ainda mais um animal que já tá com 40 anos, tipo, no mínimo. Sabe? É delicado, assim, se achar que ela vai sobreviver. Inclusive, tem um caso, se não me engano, o próprio Free Willy, né? Que ele foi um animal real, ele morreu de pneumonia. Pouco tempo depois da soltura. Justamente porque ele não tinha mais, né? Resiliência mesmo, né? Pra lidar com o ambiente natural. Acho que uma solução, pensando assim, né? Chutando, não sei nem se é possível. Mas trabalhar com parques limitados, né? Tipo, uma área marinha mais delimitada, né? Cercada, não sei, um espaço maior, que seria mais desse... acho que da orca eu tinha visto que a soltura, tipo, não vai ser de uma vez, assim, vão ser 2 anos estudando como é que vai ser feito. Se vou delimitar uma área, tentar adaptar ela, não vai ser de uma vez. Acho que, tipo, aprenderam com as outras que fizeram errado. Que bom. Então não cheguei a olhar muito a fundo. Porque o parque...
tinha uma ONG que estava liderando essa questão toda, e o parque entrou em um acordo com a ONG, e a ONG vai tomar de conta desse transporte, sabe? Ah, isso é muito legal, que é justamente essa evolução que a gente está tendo aos poucos, né? Esse entendimento de que, dá para reabilitar, mas isso leva tempo. Esse é um aspecto chato, assim, que a gente às vezes levanta, né? A reabilitação, às vezes, é muito complicado porque não é algo que dá retorno financeiro. Então, é difícil da gente ter investidores. Né? Tipo, não tem... Quem é que patrocina essas questões? Normalmente são empresas grandes que causam um puta do impacto ambiental e aí estão tentando mitigar de alguma forma. Mas se não fosse, né, esse sentido, ninguém investe nisso, né? Então é complicado, realmente, a gente manter o animal por 2 anos fazendo um processo de adaptação. Imagina o gasto, o custo disso, né? Então não é barato. Que bom que, né, estão considerando essa questão. Acho que aumenta realmente as chances de uma reabilitação bem feita, né, do animal sobreviver. Mas, de novo, né? 40 anos em cativeiro, esse animal, não sei se... É altamente sociável. Mas também vamos lá. Um grupo... Mas também vamos lá, né? Que tipo, o parque tá fazendo isso, mas tipo, sabe que tá tendo um retorno em volta dessa questão, tá tendo atenção. Ele já tava tendo gasto com essa orca sem receber nada em troca, então tipo, ele não tá perdendo muita coisa. Acho que ele pesou tudo isso, né? Porque, infelizmente, no mundo capitalista é assim, tipo, eles vão pesar. O que vale mais a pena? Aguardar aqui como tá e fingir que nada está acontecendo. Com certeza. Até porque manter o bicho já tá ruim pra imagem, né? Então, fica naquele que a gente vai fazer. Pô, tá dando prejuízo financeiro de manter e baixando a visitação porque não tá legal. Então, entra muito isso. Mas é isso, né? Eu acho que trabalhei muito com animal de cativeiro. Acho super legal, acho super importante. Tem projetos muito legais rolando. Mas hoje eu quero realmente focar mais em animal de vida livre, sabe? Eu acho que a gente consegue gerar informações também, ajudar de uma outra forma, assim, né? Tive experiência, acho super legal, mas hoje tô querendo voltar um pouco pro outro lado também, né? Entender os dois lados ali, entender como que a gente pode atuar nessas duas vertentes, assim, né? Em qual a gente consegue realmente gerar mais informações benéficas, né? Pra conservação desses grupos. Então acho que é legal ter essas duas experiências. E no doutorado você quer seguir com o cavalo marinho? Não. Nem o mestrado eu queria fazer com cavalo marinho. Eles me perseguem. Eu adoro cavalo marinho, adoro. Mas acho que o Neto vai concordar que é um animal muito caro. Ele é caro de se obter, né? Então, no mestrado, por exemplo, né? Eu não ia coletar animais, né? Acho que tá fora de questão, animal ameaçado, né? Não vai rolar. E aí, a gente tinha a opção de comprar, de produção de cultivo sustentável, né? Que também não é barato. E aí, no final das contas, a gente falou, vamos fazer com o plantel que a gente já tem, com os animais que a gente conseguir reproduzir, né, pra baratear. Mas além dessa questão do animal em si, né, que é uma espécie ameaçada, mas tem um custo relacionado a isso, a alimentação dele é muito cara. É muito difícil de conseguir. Uma pós-larva, é muito caro. Ele vem de longe. Aí na pandemia, por exemplo, travou o aeroporto, então a gente não conseguia receber alimento no aquário. Então aí você fica nessas dificuldades, você vai traumatizando. E é um animal relativamente sensível, né? Principalmente se tiver com uma nutrição não muito bem adequada. E aí, falei, não, é dor de cabeça, não quero. Mas aí o orientador falou, nossa, super legal, nossa, essas informações que a gente vai conseguir gerar. Eu falei, não, realmente, né? Incrível. Mas não sei se eu quero. Aí pro doutorado, eu já falei, não. Deixa eu pensar melhor mesmo agora. Nutrição sim, peixe sim, cavalo marinho não. E o que você pensa no mundo ideal? No mundo ideal... Você deve escolher assim, ó. Quem dera. Não, dentro da realidade, acho que trabalhando ali a gente vê muita coisa que falta, né, de informação. E uma dessas lacunas, assim, que eu vejo muito forte até pra peixe ornamental mesmo, assim, né? A nutrição deles é muito... um copia e cola, né? Você vê que se você ler 10 rótulos de ração, os 10 são muito parecidos, né? A gente não tem uma diferenciação para grupos de hábitos alimentares diferentes, principalmente para herbívoro. Então esse era um grupo que a gente tinha muita dificuldade, assim, né? Eles aceitam muito bem uma dieta rica em proteína, mas não é o comum para eles. E aí a minha ideia no doutorado era justamente entender o que causa a longo prazo, né? Uma dieta rica em proteína e baixa em fibra, que era o que eles precisam, quais fontes de fibra eles aceitam, né? Qual a quantidade de fibra ideal, e testar algumas rações com umas formulações diferentes das que a gente tem no mercado hoje, né? Testar alguns ingredientes que são mais utilizados na produção animal, mas que ainda não fazem parte desse mercado, né? Tentar desenvolver um produto mesmo, alguma coisa para melhorar a qualidade de bicho a qualidade de vida desses bichos. E, ao mesmo tempo, entender também como que mudanças ambientais mais impacta pro animal em vida livre, né? Então, a gente vê esse comportamento de dietas ricas em proteínas, ele é comum em áreas de pesca, por exemplo, né? Os animais, eles começam a comer isca. A área de turismo também, que o pessoal joga comida pro peixinho vir e tudo mais. Então, esses animais que são herbívoros começam a ingerir muita proteína animal. Então, a gente não sabe qual o impacto disso para eles. Então, esse é um outro dado legal que a gente conseguiria trabalhar a longo prazo, assim. Qual peixe ornamental é herbívoro? Cirurgiões, no geral.
Então, o Foxface, o Tang, a Dog. Eu não sei não, rapaz. Não tem julgamento. Eu trabalho com neurobiologia. Não é porque eu sou biólogo, que eu sei que planta é essa, que bicho é esse, não. Normalmente, em aquário de coral, você vai ver uns peixinhos mais bicudinhos, assim, que ficam... São algueiros, né, que a gente fala. Eles ajudam a controlar as algas, que são super importantes para os recifes de coral, inclusive, né? Que eles ajudam a controlar essa população de água, favorecendo, né, a prevalência ali dos corais. Então, é um grupo muito importante, assim, da gente estar trabalhando. A gente tem, assim, o que você já falou do mestrado, já falou meio que as ideias de doutorado, mas... falando de divulgação científica, assim, você conseguiria resumir, assim, entre 30 segundos e um minuto, a sua pesquisa do mestrado? Pode, se quiser, assim, o doutorado você acabou já fazendo isso, né? Perfeito, mas... Eu acho que dá pra resumir. Eu vou Ai, meu Deus, vai controlar? Pressão, né? Por que não colocar pressão? No mestrado, a gente trabalhou com algumas vertentes diferentes, na verdade, né? A primeira delas, que foi inclusive a que você acompanhou, né, na defesa, a gente sabe muita coisa de cavalo marinho, mas a gente não sabe muitas coisas básicas, às vezes, né? E uma delas é, o que é um cavalo marinho magro, o que é um cavalo marinho gordo? É um bicho que não dá pra olhar pra ele e falar, meu, tá legal, ou precisa aumentar um pouco a dieta, não tá indo bem. Então, a gente tinha essa dificuldade, né? Esse foi um dos projetos que começou no meu estágio, inclusive. A gente olhava e falava, será que tá bom? Não sei. Né? E aí a gente, né, a primeira ideia foi, vamos engordar esses bichos e fazer um registro fotográfico e gerar uma escala de score de condição corporal. Para quem trabalha com zootecnia sabe muito bem o que é isso, né? Que é uma metodologia que é basicamente você tem um desenho lá que te fala, ó, olha aqui que aquele engorda. E é isso, né? Então a gente consegue hoje, com base nessa escala, olhar e falar, pô, tá gordinho, não tá? E a gente conseguiu validar isso com base em reserva corporal, como é que tava o fígado, tamanho de órgão, desenvolvimento de gônada. Então, realmente, os modelos que a gente gerou, né? Então, o cavalo marinho magrinho, ele tem o órgão menor, com menos reserva de gordura, ele não consegue reproduzir. O cavalo marinho gordo, super gordinho, tá legal, mas tá beirando a uma patologia por excesso de lipídio. Então, não é tão legal também. Então, a gente conseguiu desenvolver uma escalinha nesse sentido. E um outro trabalho que a gente fez foi com alternativas alimentares. Então, é um tema difícil de falar, porque as pessoas não conhecem muito bem, tipo artêmia, por exemplo. Você fala artêmia, a pessoa, o que é isso? Né? O cavalo marinho é um animal que depende muito de alimento vivo. E um desses alimentos vivos é a artêmia, que é um crustáceozinho, que não tem um valor nutricional legal para animal marinho, mas que a gente consegue enriquecer e trazer alguns nutrientes, né, por via da dieta dela. E aí a gente consegue fazer ela virar um alimento legal. Mas, esses suplementos, né, que a gente usa, normalmente são importados. No Brasil, a gente não tem muito acesso a isso. E aí, a gente acaba adaptando alguns protocolos com microalga, com emulsificante que a gente acha ali de mais fácil acesso. E aí, a nossa ideia foi testar essas dietas e ver qual o real valor nutricional e o quanto que isso realmente esses enriquecimentos, esses protocolos fazem sentido. E a maioria não faz, inclusive, né? E aí a gente também conseguiu propor um item alimentar que ainda não é publicado, que eles aceitam super bem, que gerou uma engorda legal. Então, assim, um milagre de pandemia também conhecido, né? Acabou a comida, a gente teve que se virar nos 30. Então surgiu um item alimentar novo ali que a gente conseguiu testar e validar também. Então foi bem legal. Passei de um minuto, com certeza. É engraçado, né? Deixa eu ver. É só pra deixar atenção, gente. Nossa, você falou muita coisa nesse um minuto. Eu falo rápido. Essa questão da alimentação, né, que, tipo, é um problema muito de países não é terceiro mundo? Isso existe ainda? Isso, obrigado. De países em desenvolvimento, que é, tipo, ter essa falta desses produtos que geralmente se usa fora e que são muito caros, né, que a gente tem até um trabalho que tá pra sair sobre isso e que, tipo, a gente colocou o título lá, que, tipo, uma alternativa à alimentação, não sei o que, a pessoa, mas tem essa alimentação, por que alternativa? Se quer tipo, um problema nosso. Exato. Eles não têm esse problema, tipo, é mais difícil pra eles conseguir a alternativa do que o próprio nutriente, exatamente, né? Tipo o celco, por exemplo. Exato, meu sonho ter um celco aqui na mesa. Pois é. E a gente hot green, hot grow, meu sonho. A gente não tem nada, né? Uma das coisas legais que a gente testou, por exemplo, foi ração. Então a gente criava artêmia com ração. Deu um resultado super legal. Que massa. Então aumentava muito o valor de proteína. Ração de bicho? Ração de camarão, ração em pó, né? Pra pós-larva. Ração do cachorro gato. Desculpa, gente. A artêmia é filtradora, a gente não come ração. Mas vai saindo da água. Abraçado aqui, ó. Que você macerasse assim, jogava assim. Deve dar certo também. Isso aí. Tá aí um trabalho. Outra coisa legal que eu achei que você falou, essa questão de realmente, tipo, quando o cavalo marinho tá gordo, quando o cavalo marinho tá magro, tipo, isso é muito no olho que a gente vê assim, esse cavalo tá gordinho, tá bem alimentado. Então, e aí a gente tem algumas metodologias de peixe, né, de controle pesqueiro, que fala, mede, pesa e divide um pelo outro, que aí você vai ter uma noção.
Só que aí a gente tem um cavalo marinho macho que tem a bolsinha quente de água. E você não consegue tirar essa água. E aí você pega os cavalos marinhos machos e fêmeas, os machos estão todos lindos, maravilhosos e gordos. Aí você olha o bicho mirrado, você fala, não é possível, ele não tá comendo, mas ele tá gordo. E a bolsinha aqui, ó. Então, assim, essa foi uma dificuldade que a gente achou na espécie, né? Então, é uma característica anatômica dele, que só ele tem, e que acaba com a possibilidade de uma pesagem simples, né? Então, assim, pesar ele, né? Por que você não pensou em pesar? Tá mais fácil. Né? A gente tentou, não é esse ponto, né? Que pra esse bicho, a gente tem alguns entraves, né? Então, foi uma forma alternativa que a gente achou ali de conseguir observar ganho de peso sem precisar interferir também na questão de manejo, né? Não preciso pegar ele. Porque é muito fácil. Eu olho pra ele. É muito mais simples. Eu olho meu relatóriozinho aqui, ó, dou um check. Então é muito mais prático. E é bom sempre falar que animal magro não reproduz, né? Que, tipo, eles dependem dos hormônios esteroides para reprodução e que dependem da gordura, justamente, dos lipídios lá, de ter uma nutrição boa, né? Sem eles não produz, então... Fica que parece que o animal tá saudável, mas ele não tá. Exato. E tem uma questão também, né? Pra marinhos é um pouco diferente, né? Mas no geral é caro, energeticamente é caro reproduzir, né? Então ele tem que ter um estoquezinho ali pra conseguir fazer esse processo, né? Animal marinho tem umas vibes meio diferentes, assim. Tem algumas espécies que elas reproduzem assim pra realmente o mundo vai acabar, vai morrer todo mundo. Então agora é a hora. Então, assim, e se não puder mais reproduzir amanhã, já preparados pra pandemia. Exato, então assim, exato, esse bicho foi feito pro apocalipse pandêmico. Mas é isso, né? A gente tem os bichos meio malucos que vão contra a corrente ali. Mas no geral é isso, né? Reproduzir não é barato, então o animal ele tem que ter essa reservinha, né? É legal a gente ter essa noção de se tá bem ou se não tá. Principalmente em cativeiro, né? Mas também vida livre, né? Então o pessoal que faz monitoramento, às vezes a gente consegue entender que aquela área, às vezes, está com pouco alimento disponível. Ou que quem dera, mas a densidade de cavalos marinhos está muito alta. Tá rolando competição, né? Então a gente consegue inferir essas questões também, né? Se o ambiente, se ele tá saudável, né? Em relação ao que ele consegue oferecer para aquele animal ali, né? Se ele estiver abaixo de um score que a gente considera saudável para aquele momento, por exemplo. E eu acho que indo aqui para a reta final, né, das nossas perguntas, você faz parte do Comitê Nacional de Zoológicos e Aquários do Brasil, certo? Sim. Então, como que diferenciar iniciativas que realmente contribuem para a conservação da espécie, como tipo, aquários legais, ou zoológicos legais que têm ali um trabalho que contribuam, do que aquele que é só predativo, só quer o dinheiro, tá só... Porque também é muito comum, né, você vê, tipo, tem muitos locais que fingem que fazem algo, mas não estão fazendo nada. Eu acho que uma forma de entender, começar a entender, né? Normalmente, os lugares as instituições que desempenham um trabalho, ela é associada a alguma coisa, né? Porque justamente... Tipo alguma ONG? Não necessariamente. Tipo a ASAB, por exemplo, né? Que é a Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários. É um dos níveis de sociedade ali que trabalha entre instituições, né? Então, uma instituição que está associada, ela tem acesso à troca de informação com outros técnicos. Normalmente, eles têm uma questão de avaliação de bem-estar dentro da instituição. Então, tem um comitê de bem-estar que pode fazer essa questão de avaliação na instituição. A gente tem um comitê de nutrição que justamente faz esse auxílio para instituições que não têm um profissional só para isso, mas, eu quero melhorar tal dieta, vocês podem me dar um help? Aí a gente, formula a dieta ali para eles na faixa. Então, assim, acho que uma instituição que está buscando fazer a diferença, né, está buscando ser realmente atuante em conservação, ela normalmente vai estar associada a outras instituições, ela não vai estar trabalhando sozinha ali, isolada. Tipo, eu sei tudo, eu vou me virar sozinha, né? Então, eu fugiria um pouco dessas instituições que se negam a dividir informações, se negam a trazer novas informações para dentro, né? Eu acho que é um primeiro passo ali pra gente conseguir identificar. Inclusive, é um bom conselho, se negue também a orientadores que fazem a mesma coisa, que se neguem a dividir informação, a fazer parcerias, porque... E pessoas, acho que de maneira geral é uma boa dica, né? Acho que quem se isola, alguma coisa errada tem, né? Pois é. Ninguém é isolado sem motivo. Neto, você está aprendendo. Eu já agradeço mais uma vez por ter vindo hoje, por ter separado um tempinho pra contar, assim, como eu falei, já conhecia, mas obviamente na correria a gente conhece alguns pontos, né? Foi muito bom conhecer um pouquinho mais e cronologicamente entender mais como foi essa história. Obrigadão. Então, se tiver algum recado pra galera, Bom, gente, agradeço o convite, acho que é sempre legal a gente vir trocar ideia, né, falar um pouquinho da formação, né, pro pessoal entender realmente, né, que as coisas não são lineares, né, não foi tipo, nossa, nasci pra trabalhar com cavalos marinhos, sei tudo, não sei, a gente não sabe nada, né, a gente vai adaptando conforme a gente vai tendo a necessidade, a gente vai aprendendo às vezes na força do ódio, né, a água bate e você tem que nadar, não tem opção. E acho que, né, o pessoal que é interessado nessa área, né, que tem vontade de entrar na área de conservação principalmente, vai encontrar muitos entraves, né, é difícil separar instituições, né, legais e que não são tão legais assim nesse sentido de conservação, mas não desistam, né, é uma área que vale a pena.
É difícil arrumar um emprego, é difícil, né? A gente sofre, mas é uma área que precisa de muita gente ainda, muita gente capacitada principalmente, né? Acho que a gente vê muitas áreas ainda bem deficientes, assim, de informação, né? Então, mesmo que for trabalhar com pesquisa, super bem-vindo, né? Acho que é uma área que tá carente, assim, de profissionais, então se você quer essa área, Marinhos é legal. Não tem só mamífero, não é só pinguim, mas a gente tem uma fauna muito bacana, né? Pra gente estar trabalhando e muita informação ainda pra ser descoberta. Muitíssimo obrigado, Bruna. Se vocês gostaram, gente, se inscreve aqui no canal. Segue a gente nas redes vizinhas, no Instagram, no TikTok. Agora a gente tem TikTok, vai ter vários cortes lá. É isso, brigadão. Você aí tá acompanhando. E como o Caio falou, segue a gente em todas as redes, compartilha com seus amigos. A ideia desse videocast, desse quadro, né, da ND3 é justamente isso, a gente trazer pessoas pra contar a história mesmo. Então a gente acaba, principalmente você que tá começando, a entender que nem tudo tá certinho, assim como a Bruna falou, mas uma hora vai dar certo, você vai se encontrar. Não desista, como ela falou. E é isso, compartilha com quem você achar que vai se interessar desse conteúdo e segue a gente. É isso. Valeu, tchau, gente! Gente. Pronto.